Tá. Então nós estamos falando do id, ego, superego, teve uma pergunta. A gente doma o id pelo princípio do superego, pelo valor moral. E esse id tem que ser domado até 12 anos dentro de casa. Porque o nosso id, ele tem que ser construído à medida que o superego. Então, o superego declina, instituiu-se, o complexo de Édipo declina, instituiu o superego e com isso o id fica domado. Se você é adulto e não tem o id domado, set terapêutico. Saudade de suas aulas no YouTube, posta mais. Eu tô dando um tempo de aula. Eu acho melhor não postar, porque a sala de aula ela é muito dinâmica e são tantos comentários negativos que são sendo feitos que é melhor não postar. Deixa eu até escrever como que escreve. Ah, é porque o I no inglês tem som de I, né? Mindset. Muito obrigada por você ter dito aqui. Muito legal. Eu não sei português mesmo, não. Sou nem português, nem inglês, nem nada. Não sei nada. Só sei psicologia. Mal. E eu prefiro não postar. Por enquanto eu tô preferindo não postar. Então o id, ego, superego é isso. Nós nascemos com o id, que ele é instintivo, é inato. Dentro do id tem o instinto. Por exemplo, dá vontade de ser no banheiro, você tem que ir. Agora, quando você sente a fome, você sacia a fome, aquilo pulsional que fica, que não tem fim, é pulsional. E o id, ele vai ficar domado pelo superego, pelo valor moral, pela consciência, pelo juízo de valor que nós temos. E o superego nosso é o superego dos nossos pais. E ele é construído quando declina o complexo de Édipo, até 7 anos, declina o complexo de Édipo, instituiu-se o superego. Poxa, mas se formos ver o lado negativo, não iremos fazer nada. Ô menina, como é seu nome, que dá a sigla? A gente faz sim. A gente não pode fazer todos os desejos instintivos. A gente não pode fazer o que está no pensamento. Agora não quer dizer que a gente não tem uma criança maravilha dentro da gente. A gente tem que entender. Não é tão simples assim não, afinal de contas, as pessoas estudam muito tempo para entender o id, ego, superego. Então eu sugiro você a ler os compêndios do Freud. Procura qual fala do id, ego, superego, aí você vai entender. A vida sem id é muito legal. Id não é aquela visão de Google que é capetinha e anjinho. Não, a gente tem que ter id, tem que ter ego e tem que ter superego. Só que a sua pergunta foi: como domar o id? O id é aquele que faz a gente beber demais, fumar demais, comer demais. Então tem que ser realmente domado pelo princípio de moral, pelo princípio de ética. Nós precisamos. Já parou para pensar que não existe uma lei para lamber o chão? Porque não tem desejo. Então a gente só tem a lei quando tem o desejo. Então esses desejos, às vezes, pulsionais, tem que ser controlado. E controlar na terapia, se você tem mais de 12 anos, que já foi instituído no seu psiquismo. Então o id, ele fala da teoria da estrutura psíquica. Deixa eu voltar aqui, que passou uma pergunta. Eu gostei muito da aula de interpretação de sonhos. Eu e a doutora Leila, a que atende online, os meus seguidores do canal de YouTube, falar um pouco da psicanálise e a religião. São duas linhas que correm em ruas paralelas. A psicanálise, ela cuida do psiquismo e a religião cuida do metafísico. Uma não se mistura com a outra e uma não invalida a outra. Então, psicanálise é o estudo do psique humano e religião é o estudo do religar a Deus. Calma, que não tem nada a ver uma coisa. Psicanálise não nega a religião não nega a psicanálise, porque são coisas que correm em ruas paralelas. Elas não correm se atravessando. Uma coisa é o meu psiquismo, outra coisa é a fé. De Freud, em Jung, quais as principais mudanças. É muita coisa para falar. Não façam pergunta grande demais, que isso aí vocês têm que estudar. É muita coisa. São perguntas rápidas. Wesley, então essa pergunta que você fez não dá para explicar. Cássia, sempre que vejo você falando de neuro, qual é a relação dele com a psicanálise? É possível fazer interlocução entre essas duas áreas? Bacana, Doutora. A sua pergunta. Existe hoje o saber da neuropsicanálise, onde o Eric Kender escreveu aquele livro de 1.500 páginas, onde ele fala que ele comprovou a existência do local no cérebro das memórias. Essas memórias que o Freud falou através do inconsciente. Então a neurociência, ela não veio para combater a psicanálise. Ela veio para falar, beleza, a psicanálise está super certa, só que na época do Freud não tinha as ressonâncias magnéticas, não tinha a máquina de tomografia, de fazer as medidas por etapas. Tomografia é isso, não mede tumor. A máquina de tomografia vai fazendo medida por etapa. E a ressonância magnética no cérebro descobriu
que no cérebro tem um local. Só que o inconsciente é subjetivo. E a neurociência trabalha já com a objetividade das máquinas, da mensuração da máquina. Eu sugiro você ir na internet botar nos vídeos do Eric Kandel. Aí você vai entender a junção de psicanálise com neurociência. Vou começar a estudar psicologia semana que vem. Parabéns, Letícia. Estou super ansiosa, é com S, não é com C. Para com isso, vamos aprender a escrever. Eu estou aqui aprendendo no canal de YouTube. Então, ansiedade não escreve com C, escreve com S. Deixa eu ver mais o que ela escreveu. E seus vídeos têm me ajudado muito. Beijo, Letícia. Obrigada. Vejo você falando muito do Freud, mas tem outros vários. Eu falo do Freud, que o Freud foi o precursor. Tem vários outros. Eu não sigo muito a linha do Lacan. Eu acho o Lacan muito confuso. O Lacan deixa as pessoas muito confusas. Eu gosto muito de vários psicanalistas. O David Zirman, Otto Fenichel, a Elizabeth Rudinesco é uma historiadora que escreveu a última biografia do Freud. Eu sugiro vocês comprarem. Eu gosto muito do Násio. Só que eu gosto de falar do Freud, que ele foi o precursor. Então tem que dar honra a quem tem honra. Vejo você... Aí tem outra pergunta aqui. Base teórica não, autor. De quê, Raina? Não entendi. Base teórica não, autor de quê? Eu não entendi o que você quis dizer com isso. Cássia, qual é a sua principal base teórica na clínica? Eu sou psicóloga, sou terapeuta do sistema familiar, sou neurocientista agora, eu sou psicanalista. Então depende do paciente. Cada caso é um caso. Não tem como ser dogmática, não tem como você seguir uma linha só. Cada pessoa que você estiver atendendo, tem gente que vai dar para entrar em análise, quem entra em análise, você usa a abordagem da psicanálise. Tem gente que você tem que fazer psicoterapia, usar as minhas abordagens da psicologia. Então depende. A resposta para a sua pergunta é: qual é a sua base teórica na clínica? Eu estudo psicanálise, teoria da sistêmica familiar, eu tenho abordagem centrada na pessoa. Eu só não faço testes, eu não acredito mais nos testes psicológicos. Eu penso que eles caíram em desuso já, desde a época que o Binet criou os testes da psicologia. Então a minha base depende muito da demanda da família, depende muito da demanda do paciente. Tem hora que eu vou ser psicanalista, tem hora que eu vou ser psicoterapeuta, tem hora que eu vou ser terapeuta do sistema familiar, tem hora que eu vou ser neurocientista. Então depende. Deixa eu ver mais pergunta. Tem aqui. Deixa eu ver aqui. Outros autores que você segue na clínica, já falei. Ela é apaixonada pelo Freud. Sou mesmo, Wesley. O Freud, ele dá respostas. Mas eu também, às vezes, atendo como terapia comportamental cognitiva. Eu, às vezes, atendo como terapeuta comportamental. Lembra? Eu sou psicóloga. Então, a psicologia estuda várias linhas. Eu tenho várias especializações. Mas a psicanálise é que ajuda a pessoa a sair mais do sintoma. Lembre-se, a psicanálise não atende criança. Então, todas as vezes que eu estou atendendo criança, porque a criança não recalca, a criança tem id, tem desejos e realiza. Quem recalca é o adulto. Então, quando eu vejo que tem muito adulto recalcado, tem que usar a base da psicanálise, sim. Cássia, como começou esse seu amor pela psicanálise? Quando eu comecei a estudar Freud, há 20 e tantos anos atrás, eu era economista, só economista, e fui fazer os cursos de psicanálise, porque quando meu filho tinha 1 ano, eu vi que eu precisava criar ele, não com a base da economia, e eu fui fazer os cursos para aprender a ser uma melhor mãe. Nunca eu aprendi a ser uma melhor mãe, eu aprendi que eu sei passar o saber. E com isso eu abri a escola há 21 anos atrás, logo depois que eu me formei, e estou aí há quase 21 anos. Tenho o Instituto Cássia Rodrigues há 17 anos, que eu tenho o Instituto Cássia Rodrigues. A empresa nasceu com uma sócia, mas não deu certo, e eu estou aí. Que bom. Quem tem compulsão alimentar teve problemas em qual fase? Aí não dá para... Aqui, deixa eu fazer uma colocação para vocês. Psicanálise não é psicanálise, psicologia, não é um livro que... um questionário de perguntas e respostas. Então, quem tem compulsão alimentar teve problema em qual fase? Depende. Essa é a resposta. Não tem como eu responder, tem que analisar cada caso para poder entender. A gente tem que entender o problema da pessoa para poder aí sim ajudar a pessoa. Cássia, você poderia falar um pouco sobre o sentimento de culpa? Tenho estudado bastante. O Euler.
O sentimento de culpa nasce dentro do superego. Então, o sentimento de culpa, ele é imputado pelo superego dos pais. Então, você tem que tentar entender sobre superego para entender esse sentimento de culpa. E ele é imputado muito pela religião, pela família, pela cultura. Então, tenta entender isso que você vai ver a resposta. Busca estudar isso que você vai ver a resposta. O fio para puxar isso é o superego. É o estudo do superego. Você consegue essa resposta. Já ouviu falar sobre o Suzy? Nunca ouvi falar, não sei o que é, e eu não gosto muito dessas técnicas, tanto que eu custei a comprar esse livro, Mindset, eu custei a comprar porque eu achei que ele era de autoajuda. Eu tenho muita dificuldade com a autoajuda, essa autoajuda, você querer se ajudar. A gente precisa da figura do terapeuta para fazer o espelhamento, então não sei o que é, nunca ouvi falar. Isso que você perguntou, que eu não sei nem o nome. Theta Healing, sei lá o que é isso. Estudo pedagogia. Qual o teórico que você mais gosta na área da pedagogia? Tem vários, tem Vallon, Piaget, Vygotsky. A gente quando faz psicanálise, deixa eu ver aqui, você atende criança? Depende, Raina, depende. Eu gosto de atender os pais com as crianças. A criança eu acho que tem que ter uma outra abordagem, que eu não faço muito, é de desenhos, é a dos bonequinhos. Então, meu foco não é muito criança, mas isso não quer dizer que quando uma família me procure, eu acabo ajudando a família. Você trabalha com hipnose e regressão? A análise não deixa de ser você voltar em algum momento da pessoa que ela está dolorida. Então, a gente, certas feitas, eu tenho aqui no Instituto Cássia Rodrigues, a formação em hipnose, então tem momentos sim que eu tenho que fazer. E regressão é você regredir ao ponto que te machucou. O problema é que a gente tem uma visão muito de senso comum das coisas. E essa visão de senso comum faz com que a gente entenda errado as coisas. Hipnose não é isso é hipnose de show. Hipnose é você voltar ao momento da dor da pessoa. E regressão é um mecanismo de defesa que o Freud explicou muito nos mecanismos de defesa. Qual a relação das emoções com a saúde em geral? Todas. A doença nasce na emoção. Então, isso chama psicossomático ou neurose de histeria. Então, Regina, a relação da emoção com a saúde é toda. Toda doença, ela vem por causa de um sintoma da emoção. Então, você considera que a psicanálise não serve para criança? Eu não. É o Freud que falou, né? Porque Freud só atendeu uma criança, foi o Hans, e ele atendeu o Hans para entender a família. Sabe por quê? A psicanálise, ela trabalha com recalcado. Criança não recalca. Então, como você vai ter a psicanálise atendendo criança? Mas a Melanie Klein, ela fez um estudo de criança, mas não para atender o recalcado da criança, para atender, e ela tinha uma outra abordagem. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Não tem mais perguntas. Daqui a 7 minutos meu paciente vai estar chegando, eu vou deixar vocês. Então, se tiverem mais alguma pergunta. Então, esse livro, Mindset, que o rapaz me explicou, da Carol, já vendeu mais de 1,5 milhão, 1.700.000. Carol, professora de psicologia da Universidade dos Estados Unidos, é especialista em sucesso e motivação. Desenvolveu ao longo das décadas de pesquisa um conceito fundamental, a atitude mental com que encaramos a vida, o que ela chama de mindset. É crucial para o sucesso. Carol revela de forma brilhante como o sucesso pode ser alcançado pela maneira como lidamos com os nossos objetivos. Pessoas com mindset fixo, aquelas que acreditam nas habilidades, não mudam e não se altera. A gente tem que aprender. Para a gente mudar nossas habilidades, a gente precisa de trabalho, boas estratégias e ser orientado por outros. Mindset não é um mero traço da personalidade. Ele define nossa relação com o trabalho e com as pessoas. É a forma como educamos nossos filhos. É um fator decisivo para que todo o nosso potencial seja explorado. Você vai mudar a maneira de entender o sucesso, como ele pode ser alcançado. Então, e aqui eu já comecei a ler, ela fala que os pais hoje em dia estão gerando os filhos com autoestima elevada e são essas pessoas que não suportam nada. São essas pessoas que qualquer frustração, elas não conseguem alcançar, e o nível de suicídio, o nível de pessoas que estão surtando hoje porque não sabem viver frustrações, é porque os pais às vezes criaram as pessoas com muita autoestima, e muita da autoestima cria um complexo de superioridade. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Se tem mais perguntas, que eu já estou quase indo embora. De nada, Regina. Obrigada, meu bem. Obrigada porque você perguntou. Então, esse livro, Mindset, obrigada, você que me ajudou a falar o nome.
eu sugiro você comprar.